conversa agora com o Guilherme Russo, diretor de inteligência da Quest. Guilherme, quantas perguntas? Bom, vocês já ficam aí na confecção de tantas perguntas para poder ouvir a população, né? E aí sempre quando há a liberação desses dados, todo mundo quer perguntar a vocês sobre essas coisas. Então, obrigada pela gentileza da presença. O que mais apareceu aqui de diferença, a gente vê que no quesito popularidade do governo, não é muita diferença. Mas temos ali uma oscilação para melhor, mas o negócio está brabo ainda. O que vocês observam? Que, de fato, a situação ainda é ruim, apesar de ter havido um pequeno respiro? Bom dia, Elisa. Bom dia, Clarissa, Isabel e todos os telespectadores da CNN. É um prazer estar aqui para falar da pesquisa. Elisa, é muito legal você ter trazido toda essa série histórica, né, das pesquisas Genial Quest, porque elas contam uma história muito importante sobre esse ano quando a gente olha para o governo, né? Vamos lembrar ali, você mostrou para a gente uma queda de janeiro em comparação a dezembro, depois mais quedas, né, ao longo dos primeiros meses do ano, nas últimas duas pesquisas, ou seja, a pesquisa do mês passado e desta, a gente está vendo uma recuperação do governo. Então, o que aconteceu? Vamos lembrar. A gente começa o ano, né, com o escândalo do Pix, depois INSS, né, o escândalo do INSS propriamente dito. Depois a gente tem uma mudança, primeiro uma disputa com o Congresso, o tarifaço do Trump, e agora a gente tem também, além do tarifaço do Trump, uma outra novidade importante para a gente entender os resultados dessa pesquisa. Então, continua, né, tendo mais desaprovação do que aprovação. A gente viu uma melhora de 3 pontos na aprovação. A gente tinha visto de julho comparado a maio e agora agosto comparado a julho. Ou seja, o governo está, assim, numa tendência de subida, ainda que, de novo, com mais desaprovação do que aprovação. Então, o que aconteceu que é muito importante a gente ressaltar nessa pesquisa? O primeiro ponto que você ressaltou bem é de que, quando a gente olha para o tarifaço, ainda que a população se divida em relação se o governo vai conseguir, se o Lula vai conseguir, de certa forma, reduzir as tarifas, né? Estava 48 a 45, bem dividido, a gente vê que em outras questões a população é mais favorável à posição do governo, né? De que o governo, de certa forma, está fazendo um bom trabalho e de que, especialmente o Eduardo Bolsonaro, não está agindo no interesse do Brasil, mas sim da família dele, no interesse próprio. Então, essa é uma continuação do que a gente viu no mês passado, que consolida, de certa forma, resultados mais positivos para o governo. Agora, o outro grande resultado da pesquisa, que é importante a gente ressaltar aqui, é que houve sim, na percepção da população, uma melhora em relação à inflação, especialmente dos alimentos. A gente vinha dizendo, especialmente no começo desse ano, que a população reclama muito da inflação, especialmente dos alimentos. Por quê? Porque ela corrói o poder de compra da população, especialmente dos mais pobres, que, né, os alimentos têm um peso maior. Então, essa diminuição na aceleração da inflação foi, de certa forma, a principal razão para essa melhora na avaliação do governo. Por que eu digo isso? Porque a gente viu que essa melhora está muito associada, né, a grupos de baixa renda. A gente faz o recorte ali de até 2 salários mínimos. Foi esse grupo que trouxe essa melhora na avaliação do governo hoje, essa melhora na aprovação que a gente estava mostrando. Então, são esses 2 principais resultados e, de novo, é muito legal de ver essa série histórica para a gente entender o que estava acontecendo, essas flutuações mês a mês. A gente vê a nossa vida pautada, né? Como se a gente visse o retrato, ô Guilherme, da redação da CNN Brasil. A gente vê, nossa, nesse dia aqui aconteceu tal BO, realmente a gente está... nesse dia aqui foi breaking news, realmente, olha só como já influenciou. Então a gente vê, né, Clarissa, o espelho da nossa rotina, mas muito mais importante, tanto faz rotina de jornalista, importante é o efeito nas ruas, né? Mas estou citando aqui do ponto de vista nosso de redação. Clarissa. Muito bom dia, Guilherme. Muito obrigada pela entrevista aqui ao Live CNN. Eu gostaria de abordar com você Perdão, gente. Desculpa. O cafezinho, Clarissa, né? A gente fica aqui tomando café. Guilherme, de abordar com você a combinação desses fatores que podem ter levado a alguma sinalização, indicação de recuperação da popularidade do presidente Lula. A gente tem ouvido muito dentro do governo a ideia de que todo o jogo do bolsonarismo com o tarifaço é um grande tiro no pé e que isso estaria contribuindo para que o governo e o presidente Lula consigam recuperar a sua imagem.
Mas, como você pontuou, tem muito do esforço do governo que não tem a ver com o tarifaço, de corrigir problemas que estavam pesando na popularidade de Lula e de fazer a comunicação adequada para tentar neutralizar esses fatores negativos da economia, inflação de alimentos, a questão do PIX, crise do INSS e assim por diante. Pela sua experiência, quando a gente olha para a evolução que a gente tem dos números da Quest, considerando que a gente já tem uma retomada há um tempinho aí, a gente está falando de um crescimento sustentável da popularidade de Lula, uma recuperação sustentável, ou a gente pode estar trabalhando só com algo pontual, provocado por essa crise do tarifaço, que depois que dissipar, Lula pode cair de novo? Pela sua experiência, existe uma tendência de recuperação, como diz o governo? Clarissa, sua pergunta é ótima e eu vou começar, né, junto com você e com a Elisa, respondendo que vamos lembrar que no começo desse ano o governo tinha várias derrotas, né? As notícias eram muito negativas, digamos, que a gente estava ouvindo nas ruas, as pessoas estavam falando, era muito negativo. De novo, o PIX, né, e vamos lembrar que a taxação do PIX, o vídeo do Nicolas, né, foi muito visto, depois veio o INSS, ou seja, foi muito negativo esse começo de ano. O escândalo do INSS começou a trazer um sentimento até de que a corrupção estivesse voltando, isso era muito negativo para o governo. E aí depois a gente tem essa mudança nas notícias, como vocês mesmos reportaram, de certa forma foram uma série de, digamos, vitórias para a coluna do governo, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a disputa com o Congresso já melhorou, começou a mobilizar a sua base, depois esse tarifaço virou a principal notícia, né? A gente ficou por quase já um mês discutindo isso, mais de um mês até, e o governo, de certa forma, estava na posição que a maioria concordava, de soberania, de que o governo americano estava tentando, digamos, intervir na questão política brasileira, e, de certa forma, então, é um momento melhor para o governo, digamos, com vitórias nessa comunicação, e o lado bolsonarista, de certa forma, sendo visto como defendendo os interesses próprios. Então, sem dúvida, a gente viu essa mudança. Se isso é digamos, uma coisa pontual ou, na verdade, uma tendência que deve continuar, óbvio que a gente tem que esperar, mas o que eu acho que é fundamental trazer é de que o tarifaço, ele mobilizou, de certa forma, né, tá mudando um pouco esse ambiente informacional, mas para mim, né, o que a pesquisa está mostrando é que a principal razão hoje da melhora, na verdade, foi a economia. Então, eram outras questões que o governo, como você mesmo falou, Clarissa, que o governo estava devendo, né? A população estava sentindo que o poder de compra estava sendo corroído. Então, talvez a lição para o governo é de que, olha, o tarifaço mudou o informacional, dá para, de certa forma, mudar o assunto, mas o que realmente vai mudar a aprovação da população em relação ao governo é a capacidade de ver melhoras, né, na vida, e a economia é fundamental nesse aspecto. Então, tanto economistas, o próprio governo reconhece a questão do ajuste fiscal, a questão de melhorar a economia, e acho que isso ressalta o que o governo sabia e estava demorando para fazer, que é a importância da economia, né? E, de novo, especialmente entre os eleitores mais pobres, os eleitores sempre votaram no governo, votaram para o PT e apoiavam o governo Lula, esses são os que estão voltando. Então, se vai continuar essa melhora, depende muito dessa continuidade, dessa percepção de que a vida está melhorando e não piorando, como a gente via há alguns meses. Seguimos aqui ao vivo com Guilherme Russo, diretor de inteligência da Quest. Isabel Mega. Oi, Guilherme, que bom ter você aqui, bom dia, te ouvindo, né? Eu estava até lembrando de quando a gente trouxe a pesquisa mais cedo, às 7 horas da manhã, de 3 fatores que a gente estava enfatizando, né? O crescimento no Bolsa Família, o crescimento na região Nordeste foi muito expressivo também, de 53 para 60, enquanto em todas as outras regiões a desaprovação ainda é maior do que a aprovação. E essa questão dos alimentos, que vai muito ao encontro das expectativas que o próprio governo tinha de conseguir resolver, até com questões de sazonalidade de alguns alimentos, essa redução dos preços e conseguir fazer com que isso chegasse à percepção da população. Mas eu queria passear um pouco, muito pela curiosidade aqui, sobre uma pergunta que vocês fizeram, que achei muito sagaz a maneira como vocês escolheram perguntar. Se Lula está aproveitando
a situação, né, do tarifaço para se promover ou se está agindo em defesa do Brasil? Porque aqui a gente vê uma pergunta com uma provocação política muito grande também e que acho que separa um pouco o joio do trigo ali, do que politicamente a população está tendo da percepção, daquilo que também está mapeado na pesquisa de vocês, que é um prejuízo que a população sente para si mesma em relação à política de Donald Trump, que também é colocada como, estamos aqui percebendo, nossa população brasileira, que Donald Trump está tendo uma motivação mais política do que comercial. Queria que você comentasse para a gente um pouco desse ponto em específico. E se der para matar a nossa curiosidade, como é que vocês vão estudando a melhor forma de fazer esses questionamentos? Isabel, esse é um ótimo ponto e, de certa forma, por que a gente faz uma pergunta dessa, né? Muito por conta da pergunta da Clarissa, que será que o tarifaço vai ser suficiente, né? O governo deve continuar apostando na lógica do tarifaço para conquistar a melhora em aprovação, ou, na verdade, isso, de certa forma, já está chegando num teto, né? Não vai trazer mais resultado. O que a pesquisa mostra é de que, ainda que a maioria dos brasileiros, na verdade, olha e fala, o governo, né, o Lula está defendendo o Brasil e não aproveitando só por uma questão política, ainda que seja mais positivo, ele ainda divide bastante a população. Isso eu acho que é fundamental. A gente tem que olhar para a política sempre com o olhar da polarização. É inegável, a gente tem vivido a polarização e o que a pesquisa mostra é de que essa questão de que o tarifaço pode continuar melhorando a aprovação, ela tem seu limite, porque 41% dos brasileiros, na verdade, acham que o Lula está usando isso só para ganhar, né, pontos de popularidade. Ou seja, já estamos chegando num ponto que não tem mais espaço para ganhar, digamos, por estar na posição de defender o Brasil. E a pesquisa traz um outro dado que é muito importante. Os brasileiros querem, de certa forma, negociação. Né? A gente viu agora 67% dos brasileiros são a favor do Brasil negociar para reduzir as tarifas o mais rápido possível e só, acho que 28%, não lembro o número exato, são a favor de taxar os Estados Unidos. Então, de novo, a pesquisa mostrando, acho que para o governo e para os atores políticos, de que também não é para brigar, que o brasileiro gosta, né, numa questão com os americanos, em questões de diplomacia geral, o brasileiro espera muita negociação. Então, tem uma linha clara de que a população espera, de certa forma, a negociação e de que o governo Lula vai, de certa forma, não vai ter tanto capital político aqui no futuro próximo em relação ao tarifaço. De novo, a aposta, né, o que o dado está mostrando é que é a questão da economia que trouxe uma melhora nessa última pesquisa. Pesquisa Genial Quest desta manhã de quarta-feira, e é isso que a gente está aqui repercutindo, pegando cada detalhe para compreender com o Guilherme Russo, diretor de inteligência da Quest. Guilherme, obrigada demais, hein? Bom dia e boa falação para você, hein? Porque eu imagino o quanto você vai responder de tudo isso daqui para frente, nesta quarta. Obrigado, Elisa, Clarice, Isabel, foi um prazer. Vai ser um prazer comentar aqui também outras pesquisas no futuro.